Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e de mais um banco que acabou quebrando nos Estados Unidos, uma das maiores quebras desde a crise do setor imobiliário do subprime em 2008. Isso está gerando volatilidade nas ações de bancos lá nos Estados Unidos. Tratar aqui a respeito de Taesa e também do seu valuation e dos recentes dividendos anunciados. A Taesa virou a Itaesa, fazendo referência a Itaúsa. E também tratar aqui a respeito de Klabin. Diversas casas de análise recomendando venda de Klabin, inclusive lá fora, enquanto a empresa surpreende em seus resultados. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa hoje fechou quase estável, com uma queda de 0,13. Dia em que o Fed acabou elevando a taxa de juros, o que já era esperado pelo mercado. A Fed Funds Rate acabou subindo. Você teve ali uma subida de 0,25, indo para a faixa de 5% a 5,25%, um patamar elevadíssimo para os padrões históricos dos Estados Unidos. Entre as ações do Ibovespa, nós temos aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, praticamente estável, Banrisul também. Então você percebe que é um dia com baixa volatilidade. A ABC recuperou um pouco da sua queda. Irani acabou caindo, e essa queda de Irani acaba acontecendo porque, como a Klabin teve um resultado excepcional, o mercado acaba pensando o seguinte: olha, a Klabin é concorrente de Irani e ela apresenta um resultado excepcional. Então isso gera o seguinte rumor: será que a Klabin vai conseguir desbancar a Irani? Mas isso é pura especulação, e é aí que você percebe as oportunidades de mercado. É óbvio que o valor da Irani não diminuiu por conta de uma melhora nos resultados da Klabin, apenas um resultado trimestral. Não caia nesse discurso. Marfrig subindo aqui, Santander também. Temos a Transição Paulista subindo bem, porque os seus resultados foram muito bons. Temos a Taesa aqui praticamente estável, anunciou um dividendo pífio, mas vou comentar a respeito dela mais à frente. Lembrando que você pode ter acesso a relatórios, por exemplo, da Taesa, de graça abrindo conta no BTG, com corretagem grátis. Eu deixo o link aqui na descrição. Muito bem, e nos Estados Unidos ocorreu mais uma quebra de um grande banco. Ações de bancos regionais acabaram desabando em razão disso, com o temor de crise ainda maior, e o aumento da taxa de juros eleva essa expectativa ruim para os Estados Unidos. E o banco que acabou quebrando foi o First Republic, que foi vendido pelo JP Morgan, sendo aí a maior falência bancária nos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008. E diante disso, não se afasta o temor de que mais bancos norte-americanos possam também vir a quebrar e ser adquiridos por outros bancos mais sólidos, como o JP Morgan, por exemplo. E a falência do First Republic aconteceu no dia 1º de maio. JP Morgan adquiriu a maior parte dos ativos e depósitos em um resgate liderado pelo FDIC, que é como se fosse o nosso FGC aqui no país. Essa decadência do First Republic já começou em março desse ano, em que os clientes acabaram retirando mais de 100 bilhões de dólares em depósitos na instituição. Não há banco que se sustente dessa forma. Lembrando que já tivemos ali a quebra do Silicon Valley Bank e agora do First Republic, sendo uma das maiores falências bancárias da história dos Estados Unidos. Para o governo, o FDIC desembolsará 13 bilhões de dólares. Então o JP Morgan se beneficiou disso, conseguindo esse aporte para tomar o controle do First Republic. E isso só reforça como os juros altos não beneficiam necessariamente as instituições financeiras, porque elas acabam perdendo sua previsibilidade nos contratos, elas acabam, quando os juros estão muito baixos, se expondo a títulos públicos, as treasuries norte-americanas, e aí quando simplesmente ocorre uma alta expressiva nos juros, como vem ocorrendo, esses títulos anteriores perdem valor, e quando os depositantes, os correntistas, correm buscar os seus recursos, como os recursos estão em títulos públicos, é preciso realizar prejuízo, e isso gera um prejuízo enorme, a ponto de o banco não ter solvência suficiente para pagar todos os resgates exigidos por seus depositantes. E, nesses momentos, apenas os bancos mais sólidos, que foram mais conservadores, acabam sobrevivendo. Por isso, vou mantendo posição com tranquilidade do Banco ABC, que se manteve muito resiliente, assim como Itaú e Banco do Brasil, nesse momento de dificuldade financeira no mundo e também no Brasil. Continuando aqui, em relação à Taesa, ela publicou um comunicado ao mercado informando que a BlackRock, que, sejamos sinceros, compra diversas participações no mundo inteiro. A verdade é que a BlackRock só compra verdadeiras pechinchas quando ela obtém aqui uma participação superior a 10%. Então, quando
você verificar que a BlackRock está comprando mais de 10% de uma empresa, você pode então ter um sinal de que realmente essa empresa está barata. Agora, no caso de Taesa, ela detém uma participação de 5,17%, aumentou posição, tinha um pouco menos disso, próximo de 5%, significando que a BlackRock está vendo eventual janela de oportunidade, talvez ela até mesmo ingresse em eventual follow-on que ainda não foi confirmado pela Taesa. De qualquer forma, enquanto temos aí a BlackRock comprando nesse momento de cotação da Taesa próximo ali de R$ 36 as units, você tem recomendação de venda ali de março do BTG Pactual com preço-alvo de R$ 35, o preço estava 37. E um dos grandes motivos foi justamente ali a queda nos dividendos que acabou se mostrando verdadeira com esse último dividendo anunciado. E se de fato ocorrer o follow-on, havendo uma diluição próxima de 15%, você terá a ação desabando 15% abaixo de R$ 35. Você pode ter Taesa voltando a negociar a 31 ou até R$ 32. Caso de fato a Taesa caia para esses preços, eu volto a aportar, até porque meu preço médio aqui em Taesa é de R$ 29,50. Então vou exercer sim follow-on, talvez eu utilize todos os direitos de subscrição que me venham a ser concedidos pela empresa, só que ainda não houve confirmação, por isso parei de aportar, até porque a minha posição é elevada, então prefiro aguardar. A verdade é que eu gostaria que a Taesa antes arrematasse o leilão, já que você não precisa desembolsar imediatamente, primeiro você arremata o leilão e depois ocorrem os investimentos. E depois ela justificasse um follow-on aos seus acionistas dessa forma, aí haveria até mais demanda pela empresa, porque os investidores iriam avaliar se o projeto arrematado pela Taesa traria um retorno interessante. E aí os acionistas pegariam falando o seguinte: bom, olha, a Taesa pegou um bom projeto, não tomou um deságio absurdo, vamos continuar parceiros da empresa, não queremos ser diluídos. Vamos colocar dinheiro para que ela possa bancar esse projeto. Então, a Taesa primeiro precisa fazer isso. É uma manobra muito mais inteligente na minha visão. Não sei qual a sua opinião, já deixa aqui nos comentários. E a Taesa, enfim, publicou também um aviso aos acionistas de um dividendo que desagradou muitos. Está até virando meme já no mercado. Porque a Taesa possui um histórico de excelente pagadora de dividendo. Você pega esse dividend yield que pega os últimos 12 meses e diz: nossa, 17%. Como assim a empresa não vai pagar um bom dividendo? Cuidado, dividendo passado não é garantia de dividendo do futuro. Nós sabemos como o payout das empresas é inconstante. Dificilmente você vai ter uma empresa com payout mais fixo. Empresas de transmissão de energia elétrica, isso ocorre, como ocorreu com Transmissão Paulista, quando suas concessões vêm se aproximando do fim e não há possibilidade de renovação, caso em que essas empresas precisam realizar novos investimentos. Ou no caso das concessões da categoria 2 da Taesa, em que nós temos aqui 73% de RAP operacional, você tem essa RAP, que é a receita anual permitida, reduzida pela metade a partir do 16º ano, e grande parte das concessões de Taesa estão nessa categoria 2. Dessa forma, a inconstância no payout é comum, e você, como investidor de empresa pagadora de dividendo, precisa estar ciente disso para não se iludir com esse dividend yield elevado. Você deveria entender que as empresas possuem seus momentos de pagar mais dividendos, quando não há grandes oportunidades no mercado, ou quando a empresa está gerando muito caixa, ou aqueles momentos em que o fluxo de caixa livre cai, o CAPEX aumenta, ela não consegue distribuir tantos proventos, e você precisa ter essa consciência. Se você é sócio parceiro, você não vai vender a empresa simplesmente porque ela temporariamente e justificadamente deixou de pagar elevados dividendos. Ou você é sócio parceiro, ou você é especulador. É evidente que eu não estou dizendo que você não pode vender uma empresa quando ela perdeu seus fundamentos, mas ela deixar de pagar temporariamente um dividendo que você considerava muito elevado, isso ser motivo suficiente para a venda, não me parece uma decisão inteligente. Porque afinal de contas, se a empresa voltar a pagar um dividendo gordo depois que ela concluir seu ciclo de investimento, a empresa provavelmente vai estar cara, como aconteceu com Taesa, acima de R$40. E aí você vai comprar lá naquele topo, como eu vi acontecendo com muitas pessoas. Então cuidado, seja mais consciente, mantenha a posição na sua carteira, não fique girando, só faça a venda com parcimônia, como diz o Peter Lynch, quando estritamente necessário. Duvide da sua percepção inicial, reflita bastante antes de proceder à venda. E esses dividendos foram os seguintes: primeiro, a Taesa aqui retoma os dividendos que já foram pagos ao longo de 2022 e depois ela anuncia mais um dividendo adicional complementar, com base na posição acionária do dia 3 de maio, que é a data de gravação desse vídeo. Dia 4, as ações serão negociadas ex-dividendos, então você praticamente não terá um impacto porque o dividendo é bem baixo, então cuidado com o seguinte: hoje a Taesa subiu um pouquinho porque é data com, mas na data ex você vai ter uma queda aqui nas ações, ela voltando a negociar a 35 e pouquinho, salvo se tiver uma demanda boa pela ação e acabar subindo, mas não vai ter essa demanda porque o dividendo é baixo. E o dividendo anunciado para as units foi de 7 centavos
centavos por ação e de 2 centavos por ação ordinária ou preferencial. Daí a razão pela qual você tem a Taesa se tornando um meme. O pessoal tá dizendo que ela Itaúsou diante daqueles dividendos de 2 centavos por ação da Itaúsa. E aqui fica uma lição muito importante. Veja aqui o dividendo pago por Itaúsa em 2019 e até 2018. 2018 até voltou aqui praticamente, mas olha 2019. Esse ano marcou Itaúsa. Muita gente falando, nossa, Itaúsa paga 12% de yield, é uma empresa incrível, vou comprar. E é o que muita gente fez. E aí, os dividendos caíram. Mesma situação vai acontecer agora com Taesa. E o motivo é muito similar. Necessidade de segurar capital, inclusive fazer follow-on, para novos investimentos. A Itaúsa já declarou que quando terminar o ciclo de investimentos, isso já está acabando, ela voltará, por não ter mais oportunidades no mercado, a pagar esses dividendos elevados. E o seu CEO já prometeu isso a partir de 2025. Então cuidado com o giro, porque você sempre vai comprar quando a ação está pagando um bom dividendo, e quando ela está pagando um bom dividendo, ela não te dá oportunidade de compra. É preciso conhecer os ciclos da empresa e os ciclos do mercado. Do contrário, você sempre pagará caro por um ativo bom e nunca conseguirá um bom retorno. Por isso, cuidado com a sardinhagem de ficar comprando uma empresa no topo quando tudo está indo bem, quando ela está ali com as torneiras abertas para dividendos. E sobre a Klabin, ela teve um lucro líquido de 1,26 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2023, uma alta anual de 44%, e a empresa aprovou dividendos de quase 400 milhões de reais, dividendos intermediários. O BTG Pactual manteve a recomendação de compra com preço-alvo em R$ 32,00. A companhia negocia R$ 19,20, isso para as units. Com toda a alta que teve hoje, a empresa fechou aqui a R$ 20,00. Eu fiz um vídeo detalhando essas recomendações de venda que ocorreram com o Klabin mesmo nesses preços sobre a Klabin 11, mostrando que um preço-alvo médio seria de R$ 27,50, mas que meu preço teto seria outro. Vou deixar o vídeo aqui no card para você entender o racional. O fato é que esse excelente resultado só reforça que a Klabin realmente está negociada com desconto. Inclusive, venho fazendo compras da empresa. E tivemos aqui um EBITDA ajustado, que é justamente o proxy da geração de caixa da empresa. E esse aqui é um indicador muito importante para uma empresa como a Klabin, uma empresa de capital intensivo, que a gente inclusive tem os dividendos baseados no EBITDA, quase 2 bilhões de reais. Crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A receita também teve um aumento, então muita gente falando, porque a Klabin vai ter dificuldade de ter receita diante da queda no preço da celulose. Isso não aconteceu, aumento de 9%. O fluxo de caixa livre, que é muito importante para a Klabin, somou 4,6 bilhões nos últimos 12 meses. Isso é muito interessante. O projeto Puma 2 segue evoluindo e ele vai gerar ali uma injeção de EBITDA de pelo menos 10-15%. E, como disse o BTG, e nesse ponto eu concordo, os efeitos do Puma 2 ainda não foram precificados. Tivemos então uma receita que teve uma queda em relação ao quarto tri, uma queda de 5%, mas foi uma alta em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Veja que não dá para você simplesmente comparar esse menos 5%, porque as vendas de janeiro a março são diferentes das vendas que ocorrem para o fim do ano. Então, precisamos comparar esse primeiro trimestre com esse aqui, e aí sim houve um aumento de 9%. O lucro líquido cresceu muito, 44%, tanto em relação ao quarto tri, quanto em relação ao primeiro tri. E o endividamento acabou caindo. Claro que subiu em relação ao ano passado, já que os juros estão altos, então você tem um acréscimo de endividamento, mas a alavancagem financeira da Klabin continua em 2,6 vezes. Até 3 vezes, a Klabin tem folga para endividamento. E nós sabemos que os juros brasileiros não irão permanecer em patamares tão elevados assim ainda nesse ano. A tendência então é que a alavancagem se estabilize no caso da Klabin, que é conhecida como uma empresa que tem um alto endividamento, mas porque é uma empresa de capital intensivo e que continua investindo muito e que, por mais que pague um dividendo até legal, ela é uma empresa mais focada no seu crescimento. Até por isso que você não vai ter um payout de 70% em Klabin. Se o payout gira ali 40%, às vezes um pouco mais em relação ao lucro líquido. E conforme destacado aqui pelo BTG, tivemos destaque justamente para a divisão de papel da Klabin, e o mercado acabou ficando com medo em relação à Irani, porque é justamente essa parte que faz concorrência, mas é mero ruído. A Irani não perdeu o mercado e a eficiência por conta disso. Mas tem as duas na carteira justamente para assegurar que se uma der errado, a outra irá se beneficiar. No caso também, a Klabin publicou um aviso aos acionistas, informando a distribuição de 389 milhões de reais em dividendos, 7 centavos por ação
ordinária e preferencial, não há nenhuma distinção ali entre as duas em termos de dividendo por ação. Em relação às units, em que você tem uma ordinária e 4 preferenciais, são 35 centavos. A unit é aquela que tem final 11, a mais líquida e objeto de recomendações de compra e venda por corretoras e casas de análise. O pagamento vai ocorrer no dia 16 de maio, com base na posição acionária do dia 5, porque dia 8 as ações serão negociadas ex-dividendos. E aí vamos fazer aqui uma projeção de dividendo por ação nesse ano, caso a empresa mantenha uma distribuição trimestral de 389 milhões. Lembrando que a Klabin realiza distribuições trimestrais. Então ela fez uma distribuição inicial aqui de 31 centavos em fevereiro, e ela faz uma distribuição em fevereiro, depois faz uma em maio, uma em agosto e uma em novembro, a cada trimestre, 4 distribuições. Fez uma primeira distribuição de 31 centavos, agora 35 centavos. Vamos projetar então 31 centavos para os próximos trimestres. Então você teria 31 vezes 2, mas esse resultado pode até aumentar, mais esses 35, mais os 31 iniciais ali de fevereiro. Você teria então uma projeção de 1,28 por ação. No ano passado ela pagou 1,51, mas veja que eu projetei aqui um dividendo estático. Ele pode vir a crescer ou até mesmo ter dividendo adicional. Mas vamos fechar aqui então em 1,30. Então você teria aí 1,30 sendo bem conservador com o dividendo de Klabin, a uma cotação média de R$20, você teria um yield de 6,5% a 7%. Esse é o yield que você pode esperar em Klabin. Se eu projetar 1,30 por ação nesse ano e dividir pela taxa de desconto de 6% do Décio Vazin, você teria um preço teto de 21,66 até 21,50 em Klabin 11. Você tem folga para comprar. E no caso das demais, que inclusive eu tenho as ordinárias na minha carteira, você pode comprar tranquilamente até R$4,50. Eu prefiro comprar aqui abaixo dos R$4, até porque a Klabin fica oscilando muito nessa região. Então abaixo dos R$4 eu prefiro comprar, até porque minha posição já deu uma crescida aqui em Klabin, mas até R$4,50, imagino que com certa tranquilidade você consegue comprar Klabin com uma boa margem de segurança. Mas dê preferência abaixo dos R$4, porque a Klabin é uma posição de longo prazo, você não vai ter um retorno muito rápido, então não há pressa para comprar, é preferível comprar com muita margem de segurança para ir montando um bom preço médio ao longo do tempo. Significa que a Klabin continuará com resultados fortes nesse ano? Não significa, até porque seus resultados são bastante voláteis, mas como ela está hoje bem diversificada no segmento de papéis, embalagens, e ela pretende focar nesse segmento, é provável que para os próximos anos a Klabin diminua a volatilidade dos seus resultados. Isso vai ser muito favorável para a Klabin e também para os seus acionistas. Permaneço com ela então tranquilamente na minha carteira, não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, inclusive acompanhando os meus aportes, as estoques que estou comprando. Você tem, por exemplo, a estratégia do Earning Yield. Você tem a nossa carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como montar uma carteira de dividendos na prática. Você também tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, 10 aulas gravadas. Você também tem acesso a lives exclusivas e aqui a nossa playlist associado Mirai já possui aqui 51 vídeos apenas para os membros. E caso você queira ter consultoria comigo, entre em contato via Instagram, deixo o link aqui embaixo. Sou agora consultor de valores mobiliários, analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira individualmente, dar as minhas recomendações e acompanhar a evolução do seu patrimônio, caso queira, sendo que as reuniões comigo serão individuais, não são reuniões coletivas como muitos acabam pensando. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que esses dividendos de 7 centavos por ação de Taesa realmente representam uma itausada? Veja que 7 centavos nem compensa fazer a conta de tão baixo que é esse dividendo a R$36 aproximadamente. Dali 0,2%. Realmente um dividendo pífio é só para a empresa de fato dar alguma remuneração aos seus acionistas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.